a igreja ela tem uma natureza missionária porque a igreja ela nasceu com a ideia de que ela tem que ir e pregar o evangelho. Que a gente vai e prega a toda criatura. Mas muitas vezes a gente acaba deixando isso para algumas pessoas. Enquanto nós, como igreja, como cristãos, precisaríamos ter uma vida, né, o que a gente chama de missional. Uma vida onde eu sou missionário, aonde eu estiver. Aonde lá no meu trabalho, né, e um grande pensador dessa área de missões, disse uma vez, que eu, por exemplo, não sou um programador. Né, eu sou um missionário disfarçado de programador. Né? Em outros países, onde não há o acesso à palavra, à pregação do evangelho, os missionários precisam usar as suas profissões. Não é verdade? E aí, através das suas profissões, eles têm acesso a conversas profundas com as pessoas. E aí, com essas conversas, eles conseguem apresentar o evangelho. E se a gente pensasse na nossa vida assim? Lá no meu trabalho, onde eu estou, lá na minha família, num aniversário de família, enquanto eu estou fazendo um trabalho pela cidade, eu sou de Volta Redonda, Rio de Janeiro, mas morei em Belfort Roxo, Duque de Caxias, vivi em Olaria, Irajá. E aí a gente pensando em tudo isso, como que eu posso ser essa pessoa que vive uma vida missional? Quando eu vou no açougue, quando eu vou no mercado, em tudo aquilo que eu faço. E aí pensar em uma vida missional é pensar numa comunidade ou numa igreja que também é missional. E se essa igreja começasse a se pensar como um missionário neste bairro? Será que ela estaria do mesmo jeito? Será que a gente teria exatamente esse formato de reunião? Será que a gente teria exatamente essa estrutura? Será que ela faz sentido para as pessoas que a gente quer se conectar, falar e apresentar o evangelho? O missionário, quando ele vai para o campo, ele precisa fazer um trabalho de cultura, de entender o local onde ele está, de mapear quem são as pessoas, de às vezes até mudar a sua roupa, vestir a roupa daquela comunidade, entrar na cultura para que ele possa compartilhar. Mas a gente, como igreja, parece que se fechou numa única mesma forma de fazer sempre. E a gente perdeu esse contato com aquelas pessoas que não são cristãs. Pensar na igreja missional é isso. Então esse tema, Novo Mundo, Nova Igreja, é basicamente a nossa trajetória sobre refletir sobre o nosso papel como igreja hoje, como cristão, e até mesmo nos desafios para quem não é cristão, para quem nunca foi numa igreja, e essa pessoa também repensar, poxa, existem pessoas que querem fazer a diferença no mundo, eu também quero. Essas pessoas disseram que elas encontraram essa diferença em alguém chamado Jesus. Quando eu conhecer essa pessoa chamada Jesus, eu vou encontrar um propósito na minha vida. E eu já não vou ser mais uma pessoa que vive em busca de movimentos e ideologias, mas eu encontrei em Jesus a pessoa, aquele Senhor, Salvador, que trouxe um propósito para mim. E foi por isso que eu aderi e fiz parte dessa missão da igreja também. Olha só, mesmo uma pessoa que não é cristã, ela consegue olhar para um tema como o nosso e falar, poxa vida, eu gostaria de fazer parte dessa comunidade. Eu gostaria de fazer parte desse mundo. E aí nessa primeira mensagem, nós vamos trabalhar aqui o mundo depois da pandemia. Nós estamos vivendo um cenário complicado, né, irmãos? Não é um cenário simples. E eu queria convidar você para abrir a sua Bíblia no texto de João, capítulo 3. Nós vamos começar com um texto clássico para a gente. E aí nós vamos nos aprofundar um pouco para enxergar esse mundo e entender os desafios de ser igreja, ou de ter uma comunidade, de pertencer a uma comunidade, ou como uma comunidade, como a igreja de Jesus, pode fazer muito sentido para mim que sou, mesmo não sendo crente, ou para mim que sou crente, como eu deveria agir fazendo parte dessa comunidade. João capítulo 3, versos 16 a 19. João 3, 16 a 19. O 16 dá para falar até de cor, né? Eu vou ler uma versão aqui que é a nova versão na linguagem de hoje, para facilitar um pouco, mas você pode acompanhar na sua versão. Então algumas coisas podem estar diferentes aqui na minha versão. Porque Deus amou o mundo tanto, que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha a vida eterna. Pois
Pois Deus mandou o seu Filho para salvar o mundo e não para julgar. Aquele que crê no Filho não é julgado, mas quem não crê já está julgado, porque não crê no Filho único de Deus. E é assim que o julgamento é feito. Deus mandou a luz ao mundo, mas as pessoas preferiram a escuridão porque fazem o que é mal. Pois todos os que fazem o mal odeiam a luz e fogem dela, para que ninguém veja as coisas más que eles fazem. Mas os que vivem de acordo com a verdade procuram a luz, a fim de que possa ser visto claramente que as suas ações são feitas de acordo com a vontade de Deus. Bem, eu quero começar citando um poeta muito conhecido, Carlos Drummond de Andrade. Quem conhece? Quem está na internet também manda um simzinho assim, ó. Conheça. Carlos Drummond de Andrade. Ele diz assim, isso aqui é um trechinho de uma poesia dele chamada Sentimento do Mundo. É um livrinho, até tenho esse livrinho, bem fininho. Diz assim: tenho apenas duas mãos e o sentimento do mundo. Tenho apenas duas mãos e o sentimento do mundo. E eu comecei a pensar, o que significa isso, né? O que ele quis dizer quando ele tratou essa questão de ter duas mãos e o sentimento do mundo? E aí, estudando um pouco, tentando entender essa questão da poesia, olha que interessante. As mãos representam ali o trabalho dele manual como escritor, de manipular o papel, de escrever, né, de refletir e tirar aquela ideia da cabeça e colocar no papel. Então ele, como escritor, tem suas mãos para produzir suas poesias. Quando ele fala, tenho duas mãos e um sentimento do mundo, ele está mostrando uma visão do mundo. Então este escritor está com a pena na mão, com as suas duas mãos, olha para o mundo, e ao olhar para o mundo, ele tem um sentimento em relação a esse mundo. E o que é interessante? Ele fala assim, tenho apenas duas mãos. Então veja como ele vê todo esse sentimento do mundo e se percebe impotente. Eu tenho apenas duas mãos. E toda uma carga de situações que estão em volta de mim, que eu não sou capaz de mudar. E aí eu coloquei por último, a impotência. Não há nada que ele possa fazer, tendo apenas duas mãos. E esse exatamente, eu acho que é a sensação, irmãos, que nós estamos vivendo, que você e eu estamos vivendo, depois de tudo que a gente vê no mundo desde 2019. São coisas que a gente não esperava. E, sinceramente, eu não sei você, mas não é exatamente assim que a gente vê o mundo hoje. Poxa, tenho duas mãos. E o sentimento do mundo. E o sentimento de incertezas, o sentimento de diversas situações. E eu fiz alguns recortes aqui de notícias. Fui lá no UOL, peguei as principais notícias sobre o coronavírus, para tentar traduzir um pouco dessas incertezas. Olha que interessante. Fauci diz que não espera novo lockdown nos Estados Unidos, apesar da variante Delta. Teve uma variante, e aí, embora tenha essa variante, não vai ter um novo lockdown. Aqui é aquela expectativa de segurança. Será que vai ser seguro? Será que não vai ser? Segunda notícia. Bolsonaro alega complô petista na urna enquanto conspira para eleger Lula. Em todo esse processo que nós estamos passando, nós estamos vendo aí uma guerra política. Toda uma questão de interesses em torno disso. Parques estaduais de São Paulo voltam a funcionar em horário normal. Quem gosta de andar, vai lá no Ibirapuera agora, já consegue utilizar. Mas a gente fica com aquela preocupação. Será que é seguro? Eu vou ter que usar máscara? Imagina eu correr com a máscara, meu Deus, a máscara assim, entrando na boca, soltando. Como é que vai ser andar de skate? Andar de bicicleta? Eu não sei se alguém já andou de bicicleta ali com a máscara, como é que foi a experiência, mas eu nem imagino, porque eu já não consigo andar direito com a máscara. Quem dirá pedalar com a máscara? Outra notícia, essa é interessante. 2 tigres de Sumatra, não sei onde que é Sumatra, mas deve ser algum lugar aí, infectados com Covid-19 em um zoológico da Indonésia. Animais sendo infectados, né? Mais animais, mais situações. Avanço da Delta ameaça planos de Réveillon e Carnaval em 2022. Como é que vai ser? Vamos conseguir fazer as festas ou não? Mexicano faz escândalo por medo da vacina. Isso aqui poderia ter sido eu, porque eu morro de medo de injeção. Mas eu não fui, nem chorei, não derramei nenhuma lágrima quando eu tomei a injeção.
para alegria dos meus filhos, senão eles vão falar que vergonha, meu pai. Mexicano faz escândalo por medo de vacina e vídeo roda o mundo. Olha o medo, pavor, desespero. Paciente curado de Covid ganha festa de aniversário no Hospital de Santa Catarina. Belo Horizonte volta a ter feiras, exposições e congressos. Vejam o que muda. O que a gente vê nessas notícias, nesses recortes? Talvez cada um de nós aqui, e você que está na internet, tem sensações diferentes ao ouvir essas notícias. E ao ler as notícias. Interesses, medo, esperança, alívio, incerteza, dúvidas, pensamentos e preocupações sobre a saúde. Essa pandemia impactou não apenas nós pessoalmente, mas se a gente for enxergar tudo o que ela significou para o mundo, ela impactou o sistema de saúde, sistema de entregas logístico, aumentou muito mais a demanda do que aquilo que era esperado, a economia, alguns perderam seus empregos, outros ganharam oportunidades de negócio, comércio, saúde emocional das pessoas, tempos de muito psicólogos, de muito psiquiatras, muito medicamento, sistema educacional teve que se reinventar, as igrejas tiveram que se reinventar, a infraestrutura precisou mudar, o percentual de empresas impactadas pelo Covid, olha só, em serviços 47%, comércio 44%, 42% da indústria, 38% de construção, 61 milhões, se eu não me engano, em outra notícia, de desempregados. E aí então você tem o cenário da vacina. E aí parece que você vai ter esperança que a coisa vai ficar mais simples. Mas olha só que interessante. As vacinas são com vírus. Você tem 4 tipos aqui de vacinas, os principais tipos. Vacinas com vírus, vacinas genéticas, vacinas de vetor viral, vacinas à base de proteínas. E aí você tem uma me dá reação, a outra não me dá reação. Olha, um dado aqui muito importante. Eu achei um gráfico que era o seguinte: em quanto tempo uma vacina é desenvolvida? Aqui, pelo gráfico que eu tinha achado, que era uma página sobre os desafios da vacina, olha que interessante. Eles falam que começa tudo com uma pesquisa científica. Depois dessa pesquisa, aparecem estudos pré-clínicos, que é basicamente entre 1 e 2 anos. Aí depois o desenvolvimento clínico, que é entre 2 e 3 anos. Depois uma revisão regulatória, que é entre 2 e 4 anos. Em quanto tempo apareceu as vacinas? Olha este cenário. E a coisa tende a ficar... eu quero trazer mais complicações aqui. O que a gente pode fazer, mas, diante de um cenário como esse? Como ser humano? Nada. O que a gente pode fazer, meus irmãos? Nada. De fato, tenho 2 mãos e o sentimento do mundo. Tenho apenas 2 mãos, pastor Milton. O que nós podemos fazer? Nós sabemos que nós não conseguimos fazer nada, mas o nosso Deus pode todas as coisas, não é verdade? Nós vivemos em uma realidade desafiadora para todos nós e para aqueles que nós amamos. Se a gente pegasse uma foto do coração das pessoas antes de toda essa realidade da pandemia, guarde esse termo, mundo VUCA, diga assim, mundo VUCA. Mundo VUCA, quem já ouviu esse termo? Alguém já ouviu? Mundo VUCA, o que é o mundo VUCA? Mundo VUCA é um mundo volátil, um mundo complexo. Volátil significa que uma hora está em cima, outra hora está embaixo. Complexo significa que a gente não tem previsão. E de fato é o que está acontecendo. Cada vez menos previsão das coisas. Um mundo ambíguo, isso significa que falta clareza. Quando a gente vê uma coisa acontecendo, a gente não tem clareza sobre o que ela significa. A gente precisa de mais informações, mais dados. E você já pensou que no mundo de Google, de rede social, nós ainda continuamos com um cenário complexo, com um cenário de altos e baixos, com um cenário de incertezas, e é um mundo também incerto. Uma hora a gente está aqui e de repente tudo muda. Esse é o mundo VUCA. Imagine como é a vida de um filho, de uma criança nesse mundo. Imagine como é a vida de um adolescente, de um casal, de uma família. Imagine o desafio da igreja nesse mundo. Mas é que nós muitas vezes não estamos olhando para isso.
Nós não estamos encarando o mundo de verdade para entender o desafio que nós temos como pais. Quando a gente começa a olhar esse mundo, a gente começa a refletir e falar: Jesus, como eu deveria agir como pai? Como eu deveria agir como amigo, como marido, como esposa? Porque todos nós somos impactados por esse mundo. E para piorar, eu postei na internet sobre o mundo VUCA e chamei a atenção de algumas pessoas, falando: olha, nós precisamos pensar que o mundo ele é complexo, que ele tem todas essas variações. E como nós vamos agir? E aí um amigo meu escreveu assim: o mundo não é mais VUCA, agora o mundo é BANI. Eu falei: Jesus, eu mal aprendi uma sigla, eu tenho que aprender outra sigla. Irmãos, olha como faz sentido. Que interessante. Esse mundo BANI é o mundo B, que é uma palavra em inglês chamada brittle, que é frágil. Não é verdade que as pessoas estão mais frágeis? Não é verdade que tem brincadeiras que a gente não consegue fazer mais, que talvez em outros tempos a gente fazia? Irmãos, tinham brincadeiras que meus amigos do trabalho faziam comigo, que se eles fizerem hoje, eu posso virar e falar, acusar eles de racismo e ganhar. Há brincadeiras que a gente aceitava, pensamentos, coisas que a gente aceitava. Às vezes, aqui eu estou falando de um caso extremo de racismo, mas você pega às vezes um apelido que você dava sobre o nariz de alguém, sobre a orelha, não é? Cabeça, e a gente olhava para esses aspectos físicos e dava um apelido, e todo mundo ria, essa pessoa se sentia constrangida. Algumas se envergonhavam e outras, como eu, aprendiam a se defender e começavam a zoar de volta. Eu acho que eu fui tão caçoado quando era pequeno. E aí, depois que eu comecei a crescer, ficar mais esperto na adolescência, primeiro ano do ensino médio, aí eu já comecei a ficar terrível. Mas olha que interessante, hoje seria bullying. Não pode falar isso. Não pode brincar assim. Mundo frágil. Mundo ansioso. Bunny de ansioso, ansioso. E não é verdade? Tudo para ontem. Você está ali no Waze, você não pode esperar. Você está no trânsito, você não pode esperar para mandar mensagem. Você precisa mandar a mensagem já. Mas você não pode esperar, não. Deixa eu ver se já ficou no WhatsApp aqui, se já apareceu outra setinha e se entregou. Tem gente que desativa aqui. Meu Deus, não desativa que me dá um negócio, eu tenho que ver azulzinho que recebeu. Mundo ansioso. E no Netflix? Que a gente começa as coisas e para e já começa outra série, para e começa outra série. O celular, quando a gente começa a mexer ali, a gente já vai rolando e já vai subindo e rápido e clica e vira para um lado e vira para o outro. Nós estamos no mundo da tecnologia acelerada. Isso gera ansiedade. Isso gera desespero. Isso gera depressão. Quantas doenças da alma nós temos vivido justamente por causa desse cenário? É um mundo ansioso. Não só um mundo ansioso, mas não é um mundo linear. Não há mais valor nas tradições. A regra que meus pais passavam, ou que a igreja passa, não serve mais. Eu tenho que questionar, porque não existe essa de uma regra só. Existem diversas regras e cada um tem a sua. Quem nunca ouviu isso? E por último, um mundo incompreensível. Um mundo que as pessoas não conseguem compreender e não acham a verdade. E aí, como lidar com tudo isso, irmão? Já pensou nisso? Percebe como um novo mundo requer uma nova igreja? Percebe o desafio? Quando nós olhamos para o texto de João capítulo 3, Jesus está ali sentado com Nicodemos, batendo papo. Nicodemos vem procurar ele de noite. E Jesus tinha essa forma tão natural de sentar com as pessoas e falar com elas sobre a vida. E ao falar com Nicodemos sobre a vida, Jesus começa a falar sobre um novo estilo de vida. E um novo estilo de vida que não tem a ver com uma vida natural, carnal, humana, um nascimento materno. Mas Jesus começa a falar para ele de uma vida espiritual, de uma vida dirigida por algo diferente, que é o Espírito de Deus. E Jesus provoca tanto Nicodemos, que Nicodemos chega uma hora e fala: mas como uma pessoa pode nascer já sendo velho? Eu vim conversar com o Senhor e o Senhor me fala que eu preciso nascer de novo, mas eu deveria voltar no ventre da minha mãe e nascer? Como isso é possível? Nicodemos entra em parafuso. E aí Jesus fala: você é sábio, você é o mestre principal da sinagoga,
e não entende o que eu estou falando, Nicodemos? Você imagina essa conversa de Jesus ali? E aí Jesus começa um discurso e fala da sua missão. Jesus começa, olha, assim como a serpente foi levantada, assim o Filho do Homem também será levantado para a salvação. E aí ele começa e explica, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Nesse bate-papo com Nicodemos, Nicodemos aprende sobre algo muito importante. E a primeira coisa que ele aprende ali é sobre o amor de Deus em relação ao mundo. Porque Deus amou o mundo. A gente sabe quem é Deus, a gente sabe o que é o amor de Deus, mas o que será que é o mundo? Quando a gente lê esse termo na Bíblia, qual é a primeira coisa que vem na sua cabeça quando você lê o mundo? O mundo pessoas, o mundo sociedade, o mundo planeta, todas essas são as definições do dicionário, mas o que a Bíblia diz sobre o mundo? Eu selecionei aqui alguns aspectos, eu vou passar eles rapidamente, para a gente não demorar muito aqui. Mas olha a primeira coisa. O mundo está na escuridão. É o que Jesus diz. Mateus capítulo 5, verso 14. Vós sois a luz do mundo. Nós somos a luz do mundo, significa que esse mundo está apagado. Está na escuridão. Esse mundo possui reinos e glórias que pertencem ao diabo. Olha que interessante. Mateus capítulo 4, verso 8 e 9. Na tentação de Jesus, o diabo aparece e olha, mostrou a ele todos os reinos do mundo. E é o que ele diz? Tudo isso te darei. Diabo é mentiroso também, né? Mas você vai lembrar também que Jesus fala no momento em que ele sai ali do Getsemane, o príncipe deste mundo está aí. João vai dizer, o mundo jaz no maligno. Olha essas características do mundo. Jesus, quando vai contar a parábola do semeador, ele fala que uma das sementes, e uma das alusões que ele fala para um dos cenários das sementes, é que uma das sementes não gerou crescimento, não se aprofundou e gerou raiz, por causa dos cuidados, era como se fossem os cuidados deste mundo. Era o exemplo que ele estava dando. No exemplo que ele conta, ele diz, olha, há pessoas que têm os cuidados deste mundo, e aí a palavra não penetra. Esses cuidados do mundo significa que esse mundo tem os seus cuidados, seus interesses. Esse mundo terá um início, teve um início e terá um fim. Desde a fundação do mundo, Jesus fala sobre o princípio do mundo, Jesus fala sobre o fim do mundo. Deus amou o mundo, Jesus é o Salvador do mundo. O mundo representa um espaço, ide por todo o mundo. O mundo representa uma sociedade. E olha que interessante, em alguns textos que a gente lê de Jesus, ele diz assim, o mundo odiou vocês, como se o mundo fosse alguém, como se o mundo fosse personificado, né? Fosse uma pessoa. E o que ele está fazendo ali, nesses exemplos que a gente vê, quando a gente percebe esses textos? O que a gente está percebendo é que Jesus está falando da sociedade, do mundo como sociedade, o mundo que será julgado, um mundo que tem uma direção, segundo o curso deste mundo. E é engraçado essa questão da direção. A questão da direção, segundo o curso deste mundo, ela nos mostra que o mundo tem um direcionamento. O mundo segue segundo um curso. Tem um propósito específico e vai chegar no lugar. O mundo tem suas regras. Rudimentos do mundo, o apóstolo Paulo fala. O mundo está corrompido. Tiago capítulo 1, 27, ele sugere guardar-se da corrupção do mundo. Pedro fala sobre as corrupções do mundo. Vossos irmãos no mundo, se refere ao planeta. A amizade no mundo é inimiga de Deus. Tiago 4,4. É um mundo que é inimigo de Deus. Um mundo que é enganado pelo diabo. Isso está no livro de Apocalipse. Chamado o diabo, a serpente, chamado o diabo, Satanás, que engana todo mundo. E o mundo jaz maligno. Olha quantos significados. Veja só o desafio que a gente tem lendo uma palavra mundo. O que representa esse mundo? E aí quando nós olhamos isso aqui de mais de perto, nós vamos ver que o texto de João 3,16 diz o seguinte, e aqui é uma curiosidade. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê
não pereça, mas tenha vida eterna. E aí há um texto de 1 João, capítulo 2, verso 15, que diz: não amem o mundo, nem as coisas que estão nele. Se vocês amam o mundo, não amam a Deus, o Pai. Então, percebem como estamos falando de mundos diferentes. Este mundo que Deus ama é o mundo que João fala que nós não deveríamos amar. Então, quando lemos o mundo, ele significa muito mais do que um mundo como a gente pensa só do viver na sociedade ou só o mundo local. Há uma diferença quando a Bíblia fala para nós sobre o mundo como local, como nações, como pessoas, como governos, como sociedade, o mundo das artes, da música, da pintura, dos desenhos. Agora, existe uma outra visão de mundo que é a era. Quem lembra da nova era? Os mais antigos vão lembrar de quando a gente fala sobre nova era. Quando fala sobre era, está falando sobre uma tendência. Não está mais falando de local. Está falando de cultura, comportamentos, ideias. Quando a gente pensa em mundo como representando uma era, estamos falando das ideologias, esquerda, direita, ideologia de gênero, feminismo. Quando nós falamos de era, mundo como era, nós falamos de teorias, de modinhas. O que está na moda? Qual é a tendência? São os termos que por aí estão usando, que é o hype, cringe, isso é cringe, né? Então são os termos que se usam para representar uma era. E é aqui que está o nosso problema. Muitas vezes, ao falar do mundo, a gente foca na música, no livro. Ah, música do mundo, livro do mundo, roupa do mundo, né? Pessoas do mundo. E aí a gente trata isso como tudo aquilo que é oposto ao mundo cristão ou mundo religioso. Mas nós deixamos de lado aquilo que mais influencia hoje os nossos comportamentos, que é o mundo como uma era, como uma tendência, como uma ideia. O mundo visível na arte, ele é evidente. Se eu pego uma música ali, eu ouço, ok, essa música aqui está falando de Jesus, essa aqui não está falando de Jesus, ele é evidente. Ah, se eu falo de mundo pensando nos Estados Unidos ou no outro lado do mundo, fica evidente o que eu estou querendo dizer. Agora, e as tendências? E as ideologias, os conceitos, as teorias? Eles não vêm evidentes. Eles vêm disfarçados. Em desenho, em filme, em roupas, em animes. Eu estava vendo uma coisa, que eu vou dar só um exemplo dessa questão da tendência. Não sei se você já percebeu que algumas crianças estão pintando a unha de preto, meninos. E aí eu estava com isso na cabeça, falei, de onde será? Que isso? De repente virou, será que foi algum youtuber ou alguma coisa? E nos últimos tempos eu me impressionei, porque eu assisti um anime chamado Naruto há anos atrás. Bom, anos mesmo, talvez uns 10 anos. Foi quando eu comecei a assistir. E eu achei interessante que o Lucas, hoje, virou moda para ele também. E aí a gente vai na Renner, e de repente a gente era tudo Marvel, agora virou tudo Naruto. Eu falei, Jesus, eu voltei no tempo. Alguma coisa aconteceu. E não, de fato, Naruto, de alguma forma, não sabemos como ainda, mas eu estou tentando investigar, sou curioso, se tornou uma tendência. E um dos episódios do Naruto, uma das fases dele é quando ele é um adolescente. E nessa fase da adolescência, ele luta contra um bando. E esse bando é chamado de Akatsuki. Um bando de ninjas renegados, eles falam, né? E todos eles têm unha preta. Olha que interessante. E aqui eu estou falando de um caso. Se a gente for pegar outros filmes que tem por aí, a gente está sempre assistindo filmes, e eu e a Jéssica, a gente sempre tem essa de ficar percebendo nos filmes algumas tendências. Tem animes desses, irmãos, que eu tenho assistido, eu gosto de assistir esse tipo de coisa. Tem anime desses, que eu estava falando com um amigo meu. Um deles, o nome é Ataque dos Titãs. Também está na moda. Vocês não têm noção de como esse anime fala de política.
sabe, fala sobre revolução. Um outro que eu estava assistindo, o último, chamado Jujutsu Kaisen, o nome. Um anime, ó, já assistiu. Viu? Esse anime, se você for perceber, as crianças que estão nesse anime, na maioria não tem, está meio que desfamiliado ali, assim, está com uma situação complicada familiar. E no meio do anime surgem questões relacionadas a gênero que eles falam, relacionadas à família que eles falam. Irmãos, é tendencioso, é uma tendência. E a gente não percebe. E eu vou dizer que isso não é só sobre as crianças. Isso está nos grandes filmes dos Vingadores. Isso está em grandes dramas. Nós estamos absorvendo essas tendências e nós acabamos assimilando comportamentos parecidos. E aí a gente passa a se vestir como personagem, como a gente passa a achar normal algumas coisas que até então a gente questionava, mas porque aquilo foi assimilado como uma tendência, se normalizou. Você também deve ouvir o termo, o novo normal. Começamos a normalizar coisas. Olha que desafio é esse para o nosso tempo. Esse é um mundo pré-pandemia e é um mundo muito mais complicado pós-pandemia. Porque esse mundo, as pessoas estão fragilizadas, ansiosas, completamente vulneráveis. Pessoas que não têm uma visão de futuro certa, pessoas que vivem um cenário incerto da vida e rodeadas dessas tendências, dessas teorias, mergulhando nisso. Não sei se você já usou o TikTok, mas eu sugiro você pegar o TikTok, instalar e começar a ver. Facilmente você vai ficar 1h30 preso dentro daquele negócio. E você vai ver coisas que são a tendência e que estão influenciando. O que nós aprendemos em João capítulo 3, aqui 16 ao 19, sobre esse mundo depois da pandemia? Não só que ele tem essas características e toda essa complexidade, é isso que eu quero levantar mesmo aqui. A nossa ideia, minha do pastor, é que você saia daqui assim, meu Deus, será que eu tenho que continuar vivendo como cristão, como eu tenho sido? Como pai, como irmão, como igreja? Será que a gente não fechou os olhos demais? Não está aqui na igreja, consumindo o culto, consumindo a reunião, consome a música, alguns ainda além de consumirem, aí fica, não gostei dessa, não gostei, amanhã eu não vou, porque vai cantar aquela música que eu não gosto. Como se a igreja fosse um fast food. E aí parece que a igreja está lotada de crente gordinho assim, ó. Ovelhinha bem gordinha, que já não é mais lã só. Porque ela está domingo após domingo comendo e não gasta. E enquanto ela não gasta, as tendências se estabelecem. Quando ela não sai para fora, as tendências vão se tornando normas. Aquilo que era hype se torna padrão. Enquanto ela está dentro aqui, como uma ovelhinha gordinha, sem pensar em como ela tem que ensinar para as crianças estão aprendendo com professores não cristãos uma cultura oposta à do reino de Deus. E a gente está lá, preocupado com a música, né? Preocupado com a cor da parede. Percebem o desafio que nós temos? Nós estamos diante de um mundo que precisa ser amado. Primeiro desafio. Porque Deus amou o mundo. Então, diante desses desafios aqui, nós estamos diante, eu trago aqui para os irmãos que o mundo, depois da pandemia, é um mundo que precisa ser amado. É um mundo que precisa de pessoas que olhem para fora, que encarem a realidade. Um mundo frágil não requer mais uma religiosidade que chega aqui no púlpito a ponto e diz, você tem que ser diferente. Porque eu estou dizendo que você tem que ser. Você tem que parar de fumar, tem que parar de beber, porque eu estou dizendo, porque senão você vai para o inferno. Irmãos, isso já foi uma pregação boa. Agora a pregação é, senta aqui, deixa eu te mostrar o que é ser diferente. Vem comigo, deixa eu te mostrar um outro estilo de vida. Deixa eu ouvir sobre as suas dores. Está na hora da gente entender como Deus.
parar de agir de acordo com um sistema religioso e começar a agir, pastor, como Deus, que olhou para esse mundo e o amou, com todas as suas complexidades, com todas as suas variações, com toda a sua dinâmica, com toda a sua dificuldade, com o seu jeito de ser meio bagunçado. Deus olha para esse mundo e o ama. Nós estamos diante de um mundo que precisa de pessoas que olhem para fora. Ninguém pode ter uma visão desse mundo vivendo numa bolha, vivendo fechado dentro de uma estrutura. Jesus nos enviou ao mundo para fora. Então é um mundo que nos traz esse desafio. Parece que é um mundo que está gritando. E é muito interessante quando você começa a conversar com algumas pessoas nesse mundo banho, frágil, ansioso, complexo, volátil. Quando você começa a conversar com as pessoas, você percebe que as pessoas hoje estão bem mais abertas a algo que dê esperança. Mas a gente está aqui preocupado em cantar o Fernandinho ou cantar Aline Barros. E brigando por causa disso. Chegou a hora de nós começarmos a repensar. A olhar mais para esse mundo e fazer como Deus. Esse mundo precisa ser amado. Chegou a hora de fazer o que Deus fez. Não só amou o mundo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. E quando a gente olha na visão de quem Jesus é, quando Paulo fala de Jesus para uma igreja que estava lá na cidade de Filipos, uma cidade grega, quando Paulo escreve para essa igreja sobre Jesus, ele fala assim, tenham em vocês o mesmo sentimento de Jesus, que não se apegou no fato dele ser Deus, Filho de Deus, mas se esvaziou. Deixou aquilo que era interesse dele e assumiu uma forma de servo, uma forma de trabalhador. Saiu do trono do rei, não se apegou no fato de que ele era príncipe e foi viver com as pessoas comuns. Saiu da sua mansão no Pacaembu e foi para São Mateus, para estar no meio do povo. Porque o seu pai disse que amava aquele povo. Então não é só sobre olhar para fora, mas esse mundo precisa ser amado através de pessoas que tenham empatia, que se conectem com as dores do mundo, que entende que esse mundo é VUCA, é BANI, e se entrega, que percebe essa volatilidade e não fica preocupado em, não, você tem que ir lá para a igreja, porque você tem que se lembrar, porque você tem que se converter. Não, primeiro eu quero te ouvir. O que você está sentindo? Como tem sido a sua vida? É um mundo que precisa ser amado por pessoas que se conectem a ele. Esse mundo depois da pandemia é um mundo que precisa ser salvo, que está desesperado, gritando, alguém me ajuda. Alguém me tira dessa realidade. E é tão interessante que, seguindo o texto de João capítulo 3, 16, no verso 17, se eu não me engano, já é 17, o texto de Jesus fala para Nicodemos, Deus enviou o seu Filho ao mundo. Deus deu um presente para o mundo. Deus presenteou esse mundo com Jesus. Deus deu Jesus para o mundo. E esse mundo precisa ser salvo. Precisa que alguém dê Jesus para ele. Mas o que a gente faz? A gente deixa Jesus para nós. Jesus é para mim, para eu engordar. O Evangelho é para eu viver com a barriga cheia de Jesus. Vou guardar o Jesus debaixo do braço, uso ele na igreja e chego em casa e eu deixo ele de lado. Chega no meu trabalho, eu não uso Jesus. Gente, eu fiquei tão feliz para estar contando com o pastor. O pastor tem mais essas experiências que eu. Mas fiquei tão feliz de Deus ter me dado uma oportunidade no trabalho de orar por uma pessoa lá e compartilhar o Evangelho. Numa reunião de liderança, assim, de one-on-one, que a gente fala, numa reunião 1 a 1. Ela veio fragilizada. Primeira coisa que eu fiz? Ouvi. Encarei a realidade, ouvi. O estilo de vida dela é completamente diferente do meu e do que eu acredito, em certo sentido. Mas ela queria falar, e ela falou, e ela chorou. E ali Deus concedeu uma oportunidade de orar, de conversar. Mas para isso Jesus não pode estar no meu bolso,
no bolso do meu terno evangélico. Está aqui no bolso do meu terno evangélico. Uso ele quando eu vou para a igreja. Para isso a gente tem que fazer diferente, entregar Jesus ao mundo. É um mundo que precisa de salvação, não de condenação. O texto de João capítulo 3,17 continua que Deus enviou seu Filho não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Mas o sistema religioso evangélico que nós criamos condena. Para a pessoa chegar em Jesus, ela tem que passar várias portas. Jesus está aqui. Mas primeiro você tem que se lembrar, depois você tem que fazer isso, depois tem que fazer aquilo, depois tem que tirar o brinco, depois tem que tirar o piercing, depois tem que tirar a calça, tem que colocar a saia, depois tem que fazer isso, aí você vai morrer. Aí quando você fizer tudo isso, enfim eu posso agora abrir a porta do escritório de Jesus. Seja bem-vindo. Mas ao contrário, Jesus nem dentro do templo estava. Jesus estava na rua, nas montanhas, no meio do povo. Jesus estava na beira do mar. Jesus ia para o monte. Jesus também ia para a sinagoga. Mas Jesus estava muito na rua. Jesus também ia para o templo, ensinava no templo. Olha, Jesus não desconsiderou o templo, como alguns consideram. Mas Jesus estava no templo, na sinagoga e na rua. É um mundo que precisa ser iluminado. Um mundo que está dividido num paradigma entre escuridão e luz. E esse paradigma aqui, essa história da escuridão e luz, está em tudo, está no cinema. Tem uma série que eu e minha esposa assistimos um tempo atrás, que era sobre isso, né? Ficava escuro, tudo acontecia. E são representações do coração humano sobre a vida. As pessoas se percebem num mundo dividido. Ora elas estão na luz e está tudo maravilhoso, está tudo bem, de repente a noite chega, vem a escuridão. Um mundo que precisa ser iluminado. E aí Deus diz que essa é a realidade do mundo. A realidade desse mundo sem luz. Pessoas que estão vivendo nessa escuridão. E aí Ele convida, venham. Qual é o convite que a gente deveria fazer? Esse mundo precisa de um convite, vem para a luz. E a luz, essa escuridão representa o quê? Essa escuridão representa a maldade, representa o estar perdido, sem direção, para onde eu vou, como eu vivo, representa a morte. Essa escuridão representa tudo isso. E a luz representa direcionamento, salvação e vida. O mundo está gritando de dor. Eu quero te desafiar a fazer uma coisa aqui para fechar a mensagem. Levante suas duas mãos assim, ó, e olha para elas assim. Aqui eu até escrevi, foi só um negócio que eu inventei aqui, tá, gente? Lembra como eu comecei a poesia? Tenho duas mãos, não é isso? E o sentimento do mundo. Agora a gente tem duas mãos. E eu fiz isso aqui, quando eu estava criando, eu fiquei olhando assim, nossa, tenho duas mãos. E agora a gente tem o sentimento do mundo. Pode baixar o mundo. E agora a gente tem o sentimento do mundo. O que a gente vai fazer com isso? A gente vai apresentar o remédio. Nós não podemos fazer nada, né? Mas Deus pode fazer qualquer coisa. E o que Deus pode fazer? Qual é o remédio de Deus para esse mundo? O remédio de Deus para esse mundo vai ser contado com mais detalhes pelo pastor Davi Silva semana que vem. E ele vai entrar no plano de Deus para salvar este mundo. O que a gente fica aqui é com a reflexão no nosso coração. Será que eu, enquanto um cristão, sinto isso, entendo, enxergo esse mundo? Será que eu tenho encarado essa realidade de perto? Será que ela me toca? Será que eu me conecto com ela? O mundo precisa ser amado, o mundo precisa ser salvo, o mundo precisa ser iluminado. É o que eu vejo nos meus parentes que não conhecem Jesus, é o que eu vejo nos amigos da rua, é o que eu vejo nos meus vizinhos, no meu trabalho. Eu tenho encarado isso de fato, essa é a maior reflexão do nosso coração. Eu, como não cristão, e isso é um desafio também para quem não é cristão, será que eu estou encarando essa realidade de que o mundo está assim, e de que tem algo comum, ou será que o meu orgulho não me deixa perceber isso? Está tudo bem com o mundo não precisa de Deus, não precisa de Jesus, não precisa de religião. Mas quando a gente olha para essas realidades, eu acho que você, que não é cristão, você pode começar a refletir que tem alguma coisa que não está certo. E que, de fato, o mundo precisa de ajuda. Deus tem o remédio. Nós cremos nisso. Essa é a mensagem da igreja. Mas para isso,
precisa encarar esse mundo como nós estamos aqui